E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe-nos. Nós vamos ler em São João, capítulo 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Pai Celeste, que o Senhor possa nos ajudar enquanto meditamos nesta palavra eterna, que cada coração aqui possa temer a esta palavra, reconhecendo que ela é Deus. Nós somos homens pecadores, mas a palavra é Deus. E sempre Deus operou através de homens falhos, que sempre era pessoa que comportava o recado, a palavra do dia. E nós estamos aqui para, juntamente com este povo, comer este alimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Hoje pode ser diferente. Eu vou apenas usar o contrário, a palavra que o irmão Brana disse. Porém, pode ser que seja diferente hoje. Antes eu quero dar um parágrafo aqui apenas para os jovens, os que estão namorando, os presentes e aqueles que estão nos ouvindo aí através da internet. Eu sei que o que o irmão Brana prega é forte, mas o que os homens fazem também é forte. Os erros cometidos são fortes, a falta de entendimento é forte. Então eu prefiro ainda ser subjugado pela palavra, pela mensagem do profeta. Amém? O 201, a mensagem
o lugar de adoração provido por Deus. Você sabia que qualquer homem que beija uma mulher está moralmente obrigado a se casar com ela? Potencialmente é um ato sexual. Agora, para poder aprender isso, você tem que ter um profeta. A gente tem que crer na mensagem do profeta. E quando você namorar, você tem que agir desta forma, com a mensagem do profeta. Por isso, quanto mais depressa se casa, é melhor. E quanto mais hora para começar a namorar, é melhor também. Tem que orar antes. Orar depois de casado não adianta. Tem que orar antes para casar. Depois de casado, aí você tem que tomar a cruz e ir embora. Vai carregar a cruz. Não deixa para trás. Então, existe isto por todo o mundo. E no nosso meio não é diferente, porque somos feitos, tecidos também de natureza humana, sexual. Por isso nós sempre recomendamos os homens nunca ficar muito ligados onde tem mulheres. Eles devem deixar as mulheres conversar com as mulheres e os homens ir conversar com os homens. Separando é melhor. O irmão Branham ensina tudo isso também. Ele fala até difícil, né? Fuja das mulheres. Isso não é porque você não gosta de mulher. É porque você gosta de mulher. Você é homem. Fuja das mulheres. Aproxime da sua. Conversa com a sua. Ame a sua. Amém. Então eu vou repetir. Você sabia que qualquer homem que beija uma mulher... Agora, o defeito não está só no homem. Vamos aqui colocar na balança. Você sabia que qualquer homem que beija uma mulher, para um homem beijar uma mulher, tem que permitir, ela tem que permitir. Então, ambos estão ocorrendo o mesmo perigo e são tecidos da mesma carne, não adianta. Ficou junto, ficou perto, pode ser o homem mais santo. Ficou perto de uma mulher, ficou encostando em mulher, não adianta que a santidade vá embora. E você tem que fugir desta mulher e aproximar sempre da sua. É que sempre nós ensinamos, porque é o que Cristo faz com a igreja. Você pensa que Cristo está em toda a igreja. Mas é Ele que sabe que Ele não pode estar em contato com toda a igreja, sendo que Ele já tem uma esposa. Todos são abençoados porque Deus é amor e derrama sua bênção para todos. Mas tem que saber que Ele tem um compromisso com um povo, com uma igreja. Temos milhares de igrejas. Eu sei que é difícil, mas ele tem compromisso com uma igreja. Aí você vai ver que tem milhares de mulheres, mas o rapaz tem compromisso com uma moça. E aí tem que manter, e ela também tem que manter aquele compromisso. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer apoio de nós, os pais, a nossas filhas e filhos, antes de qualquer apoio, pergunta para ele se já beijou ela. Pergunta para ela se já beijou ele. Porque senão nós vamos apoiar nossos filhos a um adultério. Eu sei que isso já deve ter acontecido várias vezes.
com as pessoas. Mas você precisa examinar sua vida. Não é apenas dizer eu creio em Jesus, eu creio no profeta. Não é somente isso, não. É viver essa mensagem. É viver. E é você entender que você é mulher, que você é homem. Nós não estamos tirando o direito de se namorar, de se casar, mas tirando o direito de se abrasar. E o beijo já é abrasar. Então, para que não se abrase, case-se. Quanto mais depressa possível, né? Ah, mas eu não posso casar. Por que você pode namorar? Tem mocinhas aí que estão atrás dos pais para que deixe namorar. Tem 14 anos. Mano. Vê o que ela sabe fazer. Ou se está brincando de boneca ainda, ou se ela sabe fazer alguma coisa em casa. Mas quer namorar. É porque é o espírito da vida do dia escandalosa. Ele não quer responsabilidade. Muitos não querem nem casar, só querem namorar. Eles têm uma palavra aí que eu não entendo muito no linguajar deles. É só ficar. Você ficou, para mim, ficou mesmo. Agora, se fosse conversar, papear, estar perto dos outros, mas não. A maioria das vezes não são desta forma. Então aí se torna um namoro relapso. E depois vocês têm que admitir que nós já temos feito isso há muitos anos, de não fazer os casamentos na igreja. E cada pessoa tem sua responsabilidade e arruma um salão, vai, casa. O pastor pode até ir lá fazer uma oração, não vai deixar você sem uma bênção. Pode fazer uma oração, mas tirar aquela ilusão de vir à igreja, de entrar de branco, quando já devia ser de vermelho, como eu disse ontem. E tem que ser branco, porque as pessoas, elas querem mostrar uma coisa que elas não são. Como muitos de nós crentes, queremos mostrar que somos crentes e não somos nada. Esse é o nosso erro. Então, por favor, a mocidade entenda, eu estou lendo só um parágrafo. Se você pegar a mensagem de Mombrana, se você for leitor da mensagem de Mombrana, e ver o que ele ensina, em perguntas e respostas, o que ele fala sobre o namoro, você vai ver. Você vai arrepiar. Mas você tem que preparar para este casamento. Não queremos tolher você desta posição de casar. E ninguém deve dizer para o outro, não case não. Porque Deus mandou casar, Deus fez o casamento. Deus disse que não é bom o homem ficar só. Não adianta a gente falar que é bom. Deus falou que não é. Então, e se não é bom, então arruma uma adjutora. Alguém que seja companheira. Alguém que ouve. Alguém que corresponda aos seus sentimentos. Porque ela foi tirada de você. Se ela não corresponde aos seus sentimentos, ela não foi tirada de você. Por isso, daqui a pouco, ela vai ter desejo por outro homem. Porque ela não foi tirada de você. Ninguém gosta de ouvir verdade. Mas esta é uma realidade. Tem pessoas casadas aí que têm vontade de estar com outro homem. Tem homem com vontade de estar com outra mulher. São adúlteros dentro da igreja. São adúlteros com uma manifestação de crentes. É o que eu disse ontem, estão possessos, têm demônios, mas querem enganar as pessoas. Como a dizer, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Deus.
Se eu tenho Deus, eu vou agir como Deus age. E o ser humano, Deus sabe que nós somos falhos. Só que Deus permitiu nós casar para quê? Para que pudesse suprir aquela falta. Aquilo que a mãe não pode dar, que o pai não pode dar, a esposa vai dar, o marido vai dar. Mas é uma pessoa. Até que a morte separa. Aí eles acham muito distante. Até que a morte separa. Para viver com aquela pessoa. Antes eles entram de cara dura. Como dizer, eu vou sim, vou responsabilizar por você. Depois ali na frente, ele joga tudo fora. Não responsabiliza. Sai uma mocinha, tenta sair com um rapazinho. Vai com um galanzinho, ou mesmo com um careca. Vai. Sai numa moto aí. Dá uma voltinha para você ver. Vai para o motel. Aquele sentimento. E que ele fala tudo. Ó, me casarei contigo. Você é linda. Seus olhos são como jabuticaba. Leia Cantares de Salomão para você ver. É uma verdade. Só que ali, a hora que termina o desejo dele, você pode suprir o desejo dele. Se possível, você vai embora a pé. Ele nem te leva de moto. Isso é uma realidade. Quantas mocinhas chorando. Hoje eu acho que elas nem estão chorando, mas já acostumaram a perder a virgindade e ficar numa boa e todo mundo olhar e dizer, acho que é virgem. Virgem. E muitas casam e não falam para o marido, não. Até casar, antes de casar, fala para o marido, você sabe que eu não sou virgem, eu sou virgem. Não vai falar depois, não. Mas depois, ele tem direito depois de te largar e casar com outro. Mas para que isso? Muitas vezes não vai nem fazer mais isso, largar e casar com outro. Mas você deve ter uma responsabilidade de dizer que já esteve com outro homem antes de casar. E você, casada, deve confessar o seu erro ao seu marido. Marido, confessa a sua esposa, para que possa estar em contato com Deus. Se ela te perdoar e se ele te perdoar, amém. Você sabe que é assim que Deus trabalha. Que você foi perdoado, aí você vai a Deus, meu Deus, fui perdoado. Eu quero daqui para frente ter caráter. Eu quero ser verdadeira crente, verdadeiro crente. Agora, se não houver perdão, há um divórcio, certo? Porque houve aquela falha, ela adulterou. Então, por que não ver você tudo isso antes do casamento? Você deve examinar a si mesmo, eu tenho natureza que posso viver com uma só mulher. Se você vê que a sua natureza não é de viver com a sua mulher, não case. Não atrapalhe a filha dos outros. Fica um beato aí. E vivendo do jeito que você quer. Não estou te xingando, não, você que é um solteirão. Tudo bem. E talvez não é nem por isso. Tem gente que é uma opção que eles têm de não querer casar. É a opção dele. Não vamos ser contra isso. É uma opção dela. Mas que cada um tem que acertar a sua vida, tem. Você não vem apenas na ceia, eu vou tomar ceia. O que você anda fazendo? Que jeito você vive? Como você vive em casa? Na presença das pessoas? Que tipo de vida você manifesta diante dos outros? E depois nós vamos tomar ceia. Eu só tenho que pregar para você. Irmão Brana diz na mensagem, o que é o Espírito Santo, ele diz, eles dão a ceia a gente que bebe, que fuma, que masca fumo. Agora, eu
se eu souber que você bebe ou fuma, então eu direi para você não tomar a ceia. Eu já falo de púlpito, certo? Se masca fumo, é melhor você não tomar a ceia, porque é um vício também, certo? Não deve tomar a ceia. Então eu tenho que te explicar assim. Agora, eu não posso querer te barrar na hora da ceia. Eu tenho que te explicar: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, pois, o pastor. Não, o homem a si mesmo. E aí não é culpa minha, é culpa sua. É entre você e Deus, não é? Eu já preguei, eu já te ensinei, já te adverti, já te mostrei o caminho. Não faça isso. Bom, eu leio essas coisas para vocês, do rapaz beijar a moça, mas, e que está responsável por ela, já é um casamento, porque é praticamente um ato sexual. Quando se beija, diz o profeta, se mexe com as glândulas sexuais. Quando se beija. E principalmente na boca. Primeiro tinha um beijo de respeito na mão. Hoje ninguém quer saber de mão mais não. Tá? Isso aí deixa só para o Papa. E alguns querem beijar o dedo dele. Mas você precisa colocar as coisas em dia. Você não vai brincar de namoro, brincar de casamento. Você brinca de namoro, dá um neném. E cadê os cuidados? Cadê juízo para cuidar? Cadê capacidade para aquele fim? Cadê o respeito? Cadê a obediência à palavra? Eu sei que você diz, pastor, você fala, já está 70 e tantos anos, já está passando a hora, né? Mas esta é a realidade que eu prego desde novo. Prego desde novo. Eu sou homem igual vocês. Já tive 9 filhos. Então, vocês têm que saber que temos lutas. Mas estamos aí de pé. Mantemos de pé. Não fazemos uma entrevista com uma mulher no escritório sozinho. Não fazemos. Eu levo minha esposa junto para isso, para que não dê problema da língua do povo, dos olhos do povo. Pode não acontecer nada, mas os olhos do povo não é santo. É como você ir na casa de uma irmã que o marido não está, você não deve entrar. Não que você vai entrar. Os olhos dos vizinhos não são santos, eles olham assim, ó. E aí assim, ó, fechou a porta. É até alguém de lá dando umas olhadas assim. Olha lá, o que será que está fazendo? Se possível, alguém ainda curioso vai lá na fresta da porta. Existe tudo isso, irmãos. Eu falo assim, a gente parece estar brincando, mas é uma realidade da vida, e que cada um presta conta diante de Deus. Não seja um hipócrita. Já trabalhei com muitos hipócritas, obreiros hipócritas. Não seja um hipócrita. Uma mulher hipócrita, fingida. Um homem hipócrita, fingido. Eu sei que você diz, pastor, de ontem para cá você não está muito bom, não. Mas eu estou aqui para esse fim. Tem hora que eu começo a falar, me aparece parágrafo, eu não sei para que isso. Eu não vivo caçando. Simplesmente aquilo vem, é a hora para nós ouvirmos estas coisas. Uma palavrinha vai ajudar você. Vai ajudar. Porque você, na próxima investida, na próxima namorada, você vai colocar na mente, ó, a mensagem foi dita. O pregador pregou. E que vai valer isso para mim? Como que chegarão ao altar? Como querem chegar ao altar?
Como querem que nós, os pastores, impomos as mãos, os abençoamos? Você tem que entender que não é assim. Seria um namoro perfeito, puro. E nós estamos vivendo no tempo de casamento e divórcio. Tempo de homossexualidade. É homem, mulher, está tudo no mesmo caminho, no mesmo barco. E a gente tem que rogar a Deus força para vencer. Você pode vencer, porque Deus te deu uma natureza de mulher e Deus te deu uma natureza de homem. Não deixa elas cruzarem. Viva cada um com aquela natureza. Você é mulher e vai ser mulher até o fim. Você é homem e vai ser homem até o fim. Bom, nós estamos vivendo nos dias que não está podendo falar muito disso. Mas já está falado. A Bíblia diz, não deita com o homem como sendo mulher, uma mulher. A Bíblia já mostra isso. Moisés já escreveu essas coisas. Que ao deitar com o homem como se fosse uma mulher. É errado. Está errado na Bíblia. A Bíblia está mostrando que é errado. E o mundo vai cada dia pior. Você sabe que ele vai piorar. Nós estamos vivendo num mundo que ele está piorando. Aí você tem que rogar a Deus, me dê graça, me dê força para superar as lutas, as tentações. Tem pessoas que pedem oração, pastor, eu sou muito tentado, sou assim, tentado por pornografia, tentado por isso, por aquilo. Mas é tentado, todo mundo é tentado. E você sabe que não é tanto a minha oração que vai te dar força, é a sua oração. É o seu pedido, é você inclinar a Deus e dizer, Pai, eu não dou conta. E eu quero ser normal. Eu não quero ser um homem anormal, uma mulher anormal. Amém. Então eu gostei, como sempre gosto desses versículos, né? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quero ouvir, mas vocês não podem suportar. Foi Jesus que falou, eu tenho que dizer mais coisas para vocês, mas eu não posso falar porque vocês não suportam. Aí ele deixou para Pedro falar, aí ele deixou para João na ilha de Patmos escrever. E quando João foi escrever uma coisa, ele disse, não escreva. Deus é cuidadoso. Não escreva, não precisa fazer isso. Pare. Antes tinha dito, escreva tudo que você vê. Aí Deus chega num lugar e diz, não escreva. E é tão bom o homem de Deus, como João, na ilha de Patmos foi, é que ele ouvia Deus, não replicava Deus. O senhor mandou eu falar, eu escrever tudo, agora já está falando para não escrever? Não, não replicava nada. Não é para escrever, senhor? Parou. A caneta não chega no papel agora. Então, a gente precisa de saber que Deus tem o tempo certo de fazer aquelas coisas. Jesus sabia tanto que ele dizia, eu não posso ensinar essas coisas para vocês, porque vocês não suportam. Eu lembro de 1972 para 73. Eu não suportaria uma mensagem como essa que eu prego hoje. Por quê? Porque eu não sabia a mensagem anterior. As mensagens vêm para poder formar um alicerce, para que outra possa ser edificada sobre aquela base, sobre aquele alicerce. Por isso nós viemos de católico, passamos a protestantes, e nós viemos lutando pela fé, por amor à palavra de Deus. Nós vivemos esta palavra, nós nos dedicamos a esta palavra. Hoje sim, hoje estamos podendo ouvir o que nem no tempo de João podia escrever, o que nem no tempo do irmão Brana ele podia dizer. Deus diz para ele, não diga a ninguém.
Irmãos, Deus está preparando o povo. Eu creio, na minha humilde fé, eu creio que nós somos o último povo gentil na terra para ouvir essa mensagem que não podia ser escrita por João, que não podia ser falada para alguém por irmão Brana, e agora nós podemos comer, pregar a povos, reis, nações e línguas. Agora sim, porque já passamos essas etapas. Porque João não podia escrever, era a revelação dos selos que ainda ia acontecer. Porque João escreveu, era a história apenas, algo que vai suceder durante as eras, mas as pessoas não vão ficar sabendo, senão quando chegar o sétimo mensageiro, porque nos dias da voz do sétimo anjo, aí Deus abre aquele mistério e revela. Por que não revelou a Paulo? Porque não podia. Porque Jesus não falou no seu dia? Porque não podia. E nós precisamos humilhar debaixo da mão de Deus, desse Senhor, coisas que os homens não puderam escrever e que outro não pôde dizer a ninguém. O Senhor permite hoje nós vermos isto. O Senhor falou nas entrelinhas, o Senhor disse para William Branham não dizer a ninguém, e deixou ele pregar nas entrelinhas, mostrar o que era o novo nome. HM faz parte do nome de Deus. Fale quem quiser, vocês não têm revelação. Quando vocês dizem que novo nome é Jesus, vocês não têm revelação. Faz 2000 anos que tem o nome Jesus. E o novo nome só seria revelado quando o sétimo anjo estivesse na terra. E agora ele já veio e já foi embora. Então já foi revelado. Nós precisamos encontrar. E aí encontramos quando ele diz HM faz parte do nome de Deus. E eu sei que HM não faz parte de Jesus. Não faz parte de Yeshua, de Joshua. Então do que faz parte HM? Faz parte é do nome Brana. O nome de Deus, 7 letras, porque Deus falou para o irmão Brana, mostrou que o 7 é o número dele, não é questão nossa não, 7 é o número dele, é o número de Deus. E ali estava o nome do irmão Brana escrito sobre toda aquela montanha. Por que tinha que ser naquela montanha? Porque não podia ser na nossa montanha aqui. Nós temos uma montanha, como é que chama essa montanha? No estado de São Paulo, é tão grande. Vocês que estudou, eu faz muitos anos que eu saí da escola. Hein? A montanha que tem aí, perto de São José dos Campos, aí, ó, Aparecida. Mas será que ninguém sabe? Serra da Mantiqueira. Você já pensou? Por que não escrito ali? Porque não é o meu nome. Porque foi escrito lá em Montana, porque era o nome do profeta que passou por ali, e olhou para lá, e Deus disse para ele, quantos picos tem aquele monte? Ele disse, tem 7. Quantas letras tem seu nome? BRANHAM. Isso daqui não é para qualquer um. Ele não podia falar nem no seu dia, que Bran era novo nome, você não vai encontrar ele falar. Por isso você tem os evangelhos que foi ensinado o batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Para que no dia de Pentecoste, Pedro pudesse ser usado pelo Espírito Santo e falasse uma coisa que Jesus não falou. Porque era o nome de Jesus para aquilo. E agora a fé para o rapto não é no nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo já me salvou, já te salvou, já nos perdoou, já nos santificou. Mas agora o novo nome é para a fé de rapto, diz o nosso profeta, 1 Selo 75.
A fé de rápido está nos trovões. E os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Meus irmãos, isto é tudo. Isso você pode beijar. Isso você pode adorar. Deus é adorado em 7 selos revelados. Já não está encoberto mais. Já foi revelado 7 eras cumpridas. Tudo já aconteceu. E agora estamos vivendo nesse tempo final. Amém. Olha, eu tenho uns parágrafos para ler. Vocês tenham paciência comigo, mas esse pouquinho. Irmão Brana diz no 247, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Quantos querem fazer um serviço para Deus, mas não é da vontade de Deus? E eles querem fazer. Vou voltar a isso, você tem que saber que casamento não é que Deus escolheu para você. Deus falou para o irmão Brana no casamento dele. É diferente. Você escolhe. Aí Brana veio e pregou escolhendo uma noiva. E diz, é você quem escolhe. Depois não vai lamentar, foi você que escolheu, baseado no seu sentimento, baseado nos seus olhos, baseado no corpo que você viu. Aí você escolheu. Mas você não sabe nada da natureza daquela pessoa. Aí depois você vai comer, como diz, comer sal junto. Aí você vai ver o que é aquilo. Sem dormir um com o outro, come sal junto. Vai na casa dela, vê o que ela faz com os pais, vê o que ele faz com os pais. Vê a maneira dela agir, dele agir. Isso daí vai prosseguir depois do casamento. Pega de surpresa. E chega na casa dela. Chega na casa dele. Vê o que estão fazendo. Bom, meu Deus. Agora, meus irmãos, enquanto estão aprontando seus papéis, vocês conseguem compreender agora por quê? Agora lembre-se, todos vocês pensaram e foi ensinado entre vocês. Não, veja, eu estou falando a toda a nação, que eu não cria em falar em línguas. Eu creio em falar em línguas, porém, pode falar em línguas e ainda assim não ter o Espírito Santo. Mas você vai num pentecostal, falou em línguas, tem o Espírito Santo. Meu irmão, aquela pessoa está toda arrebentada, aquela pessoa está vivendo a vida errada. Ela falou em línguas, ela tem um dom do Espírito Santo, ela não tem o Espírito Santo. Aquela mulher não tem submissão a Deus, ela ainda corta seu cabelo, usa suas roupas sensuais. Ela não faz o que Pedro ensinou para ela viver como Sara viveu, que chamou Abraão de Senhor, ela chama ele de burro, de jegue. Talvez ele até seja. Mas ela não pode falar, ela tem que tratar com decência, com amor. Aí o irmão Brana vem assim, eu creio em falar em línguas, porém pode falar em línguas e ainda assim não ter o Espírito Santo. 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda assim nada sou. Estão vendo? Essa é a unção do Espírito Santo. Isso não tem nada que ver com a alma, seu interior. É que muita gente recebe o dom do Espírito Santo, isso é mental. Isso vem na carne. Isso não vem da alma. Quando é da alma, aquilo muda. Até mesmo a nossa formação de caráter, quando nós apenas lutamos para formar um caráter, mas enganamos outros. É mal. Mas se você tiver o Espírito Santo, você vai formar um caráter perfeito em você. Não enganará. Amém?
Olha, eu gosto disso. Pode-se falar em línguas e negar a palavra. Já vi isso acontecer, e vocês veem também, estão vendo? Uma mulher pode pregar o evangelho e estão vendo? Elas podem fazer tudo, elas cortam o cabelo, e ainda assim gritam, falam em línguas e tudo mais. Isso é exatamente correto. Você tem de se alinhar com a verdade da palavra. Não adianta que você faz estas coisas se você não está alinhado com a verdade da palavra. Note, não importa quão sincero um homem possa ser, não importa quão grandemente ele seja usado por Deus, não importa o que ele seja, ele tem de ser isto. Tem de ser. A coisa de que ele está falando tem que ser em tempo oportuno pela Bíblia. Alguém diz bem, Moisés lá atrás, eu sei que Moisés fez, mas não é isso que Deus está fazendo hoje. Bem, lá no passado, 30 anos atrás, e Lutero disse, isso pode ser no passado, 30 anos atrás, pode ser, mas não é o que ele está fazendo hoje. As pessoas vivem pelo que Deus fez com Moisés, pelo que Deus fez em Jesus, pelo que Deus fez nos apóstolos, pelo que Deus fez em Lutero, em Wesley, pelo que Deus fez em Branham. Mas hoje pode ser diferente. Eles deveriam ver isto, porque eles estão olhando só para as coisas que foram feitas e Deus está fazendo algo diante dos olhos deles. E eles não aceitam estas coisas. Bem, tem de ser conforme a Escritura, tem de ser na estação própria, a segunda. Em terceiro lugar, tem de ser conforme a maneira que a palavra de Deus falou que seria. E você diz, glória a Deus, o Espírito Santo caiu sobre mim, aleluia. Do mesmo modo que caiu no dia de Pentecostes. Aí a pessoa falou, então eu estou mesmo batizado, meu irmão Moura diz, porém, pode ser que seja diferente hoje. Você recebe o Espírito Santo conforme foi no dia de Pentecoste, mas depois de Pentecoste ainda veio 7 eras da igreja. 7 mensageiros. Ainda veio um profeta, que não podia vir nesse entremeio. Teve que vir aqui na última era. Porque se ele tivesse vindo na 4ª era, ele tinha revelado o mistério. Mas era só mensageiros que vieram durante as eras. Mas quando deu na última era, tínhamos que ter um mensageiro. E esse mensageiro era profeta, um anjo de Deus, para poder revelar o que os outros não poderiam. Agora, meus irmãos, você deveria ser agradecido a Deus. No nosso tempo, tempo da noiva, da esposa, esse é o tempo de poder ter coisas que os Estados Unidos não podiam ter. De ouvir coisas que os Estados Unidos não podiam ouvir claro. Por isso Deus diz para eles, para o irmão Branham, não diga a ninguém. Mas depois que Deus cumpriu aquela parte no seu profeta, de comer o livrinho, mas não podia profetizar outra vez. Se ele soubesse que o profetizar outra vez teria que acontecer através da esposa, porque veio o profeta e profetizou, não pôde dizer tudo, porque ele não podia dizer a ninguém. Ele pregou, sim, pregou, mas ninguém soube, até que chegou o nosso tempo. E o nosso tempo chegou do ano 2000 para cá. Se não tivéssemos esta mensagem, irmãos, nós estaríamos como eles, com a mensagem que eles têm. Por que temos esta mensagem? Porque esta é diferente. Esta é aquilo que Deus está fazendo hoje. Hoje, escuta bem, pode ser diferente hoje. Diferente dos dias do irmão Branham, pois ele não podia falar. Aqui está falando a povos, reis, nações e línguas. Pai Celestial,
te dou graças pela oportunidade de ouvir a sua palavra e que o Senhor possa nos ajudar para que nosso coração possa se encher com aquilo que o Senhor não pôde falar para ninguém no tempo do profeta e que hoje todos estamos comendo. A África está comendo, Portugal está comendo, alguns de Londres está comendo, da Espanha está comendo, vários lugares na África está comendo, porque isso é para nós, é o nosso tempo, é aquilo que Deus disse para o irmão Brana, a noiva é morena. Ele não disse, quando o irmão Brana falou num outro país ali, aí Deus corrigiu, ele disse, eu não te disse que ela é branca, eu te disse que ela é morena. Esse é o período da esposa, que não podia ser ali nos Estados Unidos, foi apenas o começo, a palavra falada, mas não podia dizer para eles, foi pregado, foi ensinado tudo, e eles não viram, e o próprio profeta diz, eu sei que vocês não estão captando o que está sendo pregado esta semana. É como o Senhor Jesus diz, eu não posso falar estas coisas para vocês, vocês não vão entender. Irmão Brana falou, e eles não entenderam. Eu tomo a mensagem do irmão Brana, que a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Hoje nós entendemos, eles estiveram na reunião do irmão Brana e não puderam entender. Graças te dou, Pai, por poder entender estas coisas. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos para sermos melhores cristãos. Não somos melhor que os outros, queremos apenas ser melhores cristãos. Queremos agir da forma certa. Senhor, se há alguma hipocrisia no nosso meio, tira esta hipocrisia, tira essa tinta falsa, tira este cinza, muda essa cor, Senhor, muda essa cor, para que possa realçar mais, para que possa buscar pelo vermelho, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo azul, pelo companheirismo, que possa buscar pelo verde, pela vida, mas não deixa nós vivermos uma vida cinza aqui na terra, Pai. Ajuda-nos a viver melhor. Eu quero te servir melhor, dar exemplo melhor, e o exemplo começa da minha casa, na minha vida, na minha casa, para minha esposa e para meus filhos. Assim nós podemos andar na sua presença e saber que o que o Senhor está fazendo agora é obra sua. É diferente? Sim, mas o seu profeta diz que seria diferente, pois estava sendo diferente já no seu dia, no último ano que ele estava vivendo, quando ele pregou esta mensagem, tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade. Pai, estamos aqui agradecidos, porque o que o irmão Brana pôde fazer, comer o livrinho, que se ele não comesse, não teríamos a mensagem. Mas ele comeu, aí ele nos deu a mensagem, nos deu o alimento. Agora nós podemos profetizar outra vez, porque já foi comido este alimento. É um profeta que come primeiro este alimento e depois de mastigado, passa para a igreja, passa para os pastores, por sua vez, devem passar para a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.